Olá pessoal, eu vou fazer aqui uma breve exposição sobre a Revolução Científica e o mundo das ciências naturais. Qual que é o objetivo principal aqui? Primeiro é contextualizar essa Revolução Científica que aconteceu no século XVII, comparando essa concepção com o pensamento de Aristóteles e Galileu. Também compreender o que falava a tese defendida por Isaac Newton. Podemos observar o seguinte, que há um contraste na condenação de Galileu, que aconteceu em 1733, e o fato de Newton ter sido sagrado cavaleiro pelo governo inglês de 1705. O que deve ter acontecido? Por quê? A condenação de um e o outro que recebe uma honraria. Então, por quê? Justamente porque a religião, a visão religiosa do mundo, ela se viu ameaçada naquela época. Ameaçada pela nova ciência. E ela perdeu o espaço. A causalidade divina perde o espaço. Ao separar razão e fé, Galileu ele buscava a verdade científica, né? Então, reconhecer que a fé não era um elemento a se considerar na ciência. Uma nova mentalidade se desenvolve a partir daquele momento. Tanto que Blaise Pascal ele fica espantado com o que está acontecendo. Ele teve um momento que ele questiona o silêncio dos espaços infinitos. Ele diz assim que esse silêncio o apavora. Então essa frase do Pascal demonstra uma angústia para quem no século XVII já tinha vivenciado a substituição da teoria geocêntrica, que durou durante mais ou menos os 25 séculos, pela teoria heliocêntrica. Então essa nova teoria ela retira a Terra do centro do universo e, além de retirar, ela também desintegra uma construção estética que ordenava os espaços e hierarquizava o mundo superior dos céus, né? A Terra passa a ser um mundo inferior e corruptível. Então, outra coisa que nós vamos falar aqui é sobre as características desse pensamento moderno. Nesse pensamento moderno, nós podemos observar uma mudança de valores, né? E os valores que passam a ser desenvolvidos, o valor do antropocentrismo, né? O indivíduo moderno ele coloca a si próprio no centro dos interesses e das decisões. O racionalismo, o desenvolvimento da razão como centro de todas as explicações, que na Idade Média era uma atitude polêmica, né, perante essa recusa. Então, e também a recusa do dogmatismo, né? Outra coisa, o saber ativo, aquele saber que é adquirido devido à aliança entre a ciência e a técnica. O método que foi desenvolvido nesse século. Nesse método demonstra o rompimento entre ciência e filosofia aristotélica e escolástica. Então vamos falar um pouquinho sobre Galileu e o método. Que método é esse que Galileu fala? Galileu e o método, né? Uma das expressões mais claras dessa idade moderna foi o racionalismo. Esse racionalismo ele foi desenvolvido principalmente por causa do método que os cientistas começaram a utilizar. Porque através de um método, que significa um caminho, né, você chegava a um conhecimento mais seguro. Na filosofia destacaram-se 3 filósofos, o René Descartes, Francis Bacon e John Locke. E nas ciências se destacaram Galileu Galilei, John Kepler e Isaac Newton. Então a aplicação desse método experimental na prática científica, principalmente por Galileu, representou essa verdadeira revolução. Foi daí que a ciência rompeu com a filosofia aristotélica escolástica e ela buscou novos caminhos, né? Com esse novo método, houve um renascimento nas ciências. E foi
uma evolução muito grande que propiciou essa nova concepção de saber. Então, o que acontece? Galileu ele relacionou a hipótese copernicana do heliocentrismo às leis da mecânica, ligando assim a ciência da astronomia à física, e nascia então a física moderna e uma nova noção de astronomia. Então, a nova física, como que era essa nova física? Se na antiga física fundamentada no pensamento Aristóteles, que ele explicava sobre o movimento, ele dizia que o movimento, os corpos no movimento, né, os corpos pesados caem porque tendem para baixo, por ser esse o seu lugar natural. E ele dizia que ao passo que os corpos leves, eles tendem naturalmente para o alto. Então, desse modo, a física aristotélica ela era uma física qualitativa, porque ela se baseava na compreensão de uma suposta natureza pesada ou leve dos corpos, né? Já Galileu, ele não se interessava em explicar o porquê os corpos caem, mas como eles caem. Então, ele, para explicar como os corpos caem, ele aplicou técnicas e utilizou de instrumentos como que pudesse auxiliar, né? Ele tinha uma oficina e ele usava esses recursos da oficina para desenvolver um método. Então, usando um plano inclinado, termômetro, telescópio, relógio de água que se chama clepsidra. Então, embora seja um pouco primitivo essas técnicas, elas mostravam-se suficientes para abandonar aquela ciência especulativa e caminhar na direção de uma ciência ativa. Então, por meio desse método experimental, que Galileu elaborou a descrição quantitativa dos fenômenos, desprezando aspectos de cor, odor e sabor, que são qualidades subjetivas. E ele passa a investigar o espaço físico nos seus aspectos objetivos, ou seja, naqueles que pode aplicar um tratamento matemático, né? A lei da queda dos corpos, né? Galileu ele descreve essa lei da queda dos corpos depois de repetidas experiências com uma esfera percorrendo um plano inclinado. Assim, ele queria medir as relações constantes e necessárias entre o tempo e o espaço percorrido, né? Depois ele fez uma outra experiência, que foi numa forma geométrica, que ele traduziu, na realidade, aquela experiência para uma forma geométrica, de modo que a união entre aquela experimentação e matemática permitisse abrir caminho para a física moderna. Então ele chega a afirmar assim, que a filosofia, nas palavras de Galileu, né? Ele escreve assim, que a filosofia ela se encontra escrita neste grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos. Que livro é esse? O Universo. Que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Então ele diz que o universo está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível a gente entender humanamente as palavras. Sem ele, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. O método que o Galileu utiliza aqui era um método indutivo. O que é um método indutivo? É aquele método que partia dos fatos em direção às leis, ou seja, do particular ao universo. Astronomia e geometrização do espaço. Então, o geocentrismo, ele de certa forma, confirmando aquilo que o senso comum também afirma,
que percebe que a Terra é imóvel e que o Sol gira à sua volta. Seria no geocentrismo, né? A Terra como centro. Então, no geocentrismo, a Terra é imóvel e o Sol é que gira à sua volta. Inclusive, na própria Bíblia tem um trecho que fala que Deus fez parar o Sol para que o povo eleito continuasse a luta, enquanto houvesse luz. Então, isso sugere que o Sol em movimento e a Terra era fixa. E aí, no século XVI, o monge Nicolau Copérnico, de 1463 a 1543, ele publicou uma obra que se chama Das Revoluções dos Corpos Celestes, obra em que expõe o heliocentrismo. E que esse heliocentrismo ele permaneceu durante o século XVII, quando a hipótese ressurgiu por meio de Galileu e Kepler com abordagem matemática e experimentação mais adequada. Então, o telescópio proporcionou ao Galileu descobertas valiosas, né, para além dessas estrelas fixas. E, de certa forma, nesse período, houve uma geometrização do espaço, né? O filósofo francês de origem russa, Alexandre Koyré, em 1892 a 1964, ele explica essas grandes mudanças ocorridas no século XVII e diz que elas pareciam redutivas a duas ações fundamentais e estreitamente relacionadas entre si, que caracterizou como a destruição do cosmos e a geometrização do espaço. Então isso significa que o espaço... Então aqui a síntese newtoniana. Aqueles resultados que foram obtidos por Galileu e Descartes na física e na astronomia, bem como estudos das leis e das órbitas celestes de Kepler, isso possibilitou que Isaac Newton elaborasse a teoria da gravitação universal. Então, esse sistema do Newton, ele cobre a totalidade de certo setor da realidade e, portanto, ele realiza a maior síntese científica sobre a natureza do mundo físico, né? O Newton, só uma curiosidade, ele nasceu no ano em que morreu Galileu, em 1642. E logo em 1687 ele já publicou a obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, e que no início trata do ramo da física, denominado mecânica, até chegar à demonstração de todo o sistema solar. Então, de acordo com esse relato, o Newton teria intuído a ideia da força de atração de todos os corpos do universo, ao observar a queda de uma maçã. Interessante essa questão de uma fruta que serve para descobrir e elaborar uma teoria. Então, a força de atração é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. E então essa teoria da gravitação universal de Isaac Newton, ela também foi superada depois, né? Ela foi superada quando surgiu uma nova teoria desenvolvida por Albert Einstein, né? A teoria da relatividade geral. Albert Einstein, de 1879 a 1955. Então, tanto a teoria da relatividade quanto a física quântica, fruto do estudo de cientistas como Einstein e Heisenberg, e contribuíram então para que essa teoria do Newton fosse de certa forma suplementada. Isso não significa abandonar totalmente a teoria newtoniana, né? Mas reconhecer os limites dela, já que se aplica a um restrito setor da realidade. Então, quando se trata de microcosmo interior do átomo ou do macrocosmo universo, essa teoria newtoniana mostra-se insuficiente.
O caráter histórico dessas teorias, né, científicas. A gente sabe que as ciências elas avançaram de acordo com os problemas, né? E esses problemas são aquilo que desafia a compreensão dos cientistas. Mesmo quando esses problemas são solucionados, surgem sempre novas pesquisas. Então, o problema solucionado ele é um elo na cadeia de problemas e de soluções. E por causa disso que a ciência avança. Então, a definição rigorosa do método científico, ela aproximou-se primeiro da possibilidade de conhecer os segredos da natureza. Então, justamente com base numa profunda confiança na razão. Assim, esse método científico, ele universalizou-se e ele serve de modelo e inspiração para outras ciências particulares. Ciências essas que se destacam aos poucos do corpo da filosofia natural. A classificação das ciências. Então, à medida que as ciências elas se tornavam autônomas, sempre surgia a necessidade de classificá-las, né? Atualmente a gente classifica as ciências em ciências formais, que é a matemática e lógica, ciências da natureza, ou ciências naturais, que é a física, a química, a biologia, geologia, geografia, física, etc. E ciências humanas, ou ciências culturais, que é a psicologia, sociologia, antropologia, economia, história, geografia humana, linguística, etnologia, etc. Conhecimento. Exemplo dos estudos de genética, que reúne especialistas da engenharia, da informática, da medicina e biologia. Por exemplo, uma ciência híbrida que a gente trata aqui são provisórias e insuficientes. Tanto é que atualmente tem pesquisadores que tentam ultrapassar esses limites das ciências e tentando criar um novo conceito de ciências híbridas. Essas são chamadas de híbridas porque elas romperam fronteiras clássicas e ao reunir simultaneamente especialidades de novas áreas, né, de conhecimento. É a bioengenharia. O que essa bioengenharia faz? Ela estuda métodos para conseguir biossíntese de produtos animais e vegetais, tentando, por exemplo, por meio artificial, corrigir funções morfológicas ou fisiológicas defeituosas. Então, esses bioengenheiros são cientistas e técnicos interdisciplinares que usam a engenharia, a física e a química para desenvolver instrumentos ou criação de próteses, órgãos artificiais, etc. Então, pessoal, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado.